Preparação para concurso público? Curso Saber. Aulas particulares. Curso Saber. Específicas da UEL. Curso Saber. Para passar você tem que saber. Fone 3326-1212. Curso Saber. Fala pessoal, eu sou o professor Felipe, o seu professor de Direito Administrativo aqui no Saber. E hoje a gente vai trabalhar os pontos finais do edital, tá? Para que você se prepare aí de verdade para a prova. Então a gente vai começar esse nosso encontro não presencial, esse nosso encontro por EAD, falando da autorização, da permissão e da concessão. E depois a gente vai falar um pouquinho dos controles aí que a administração pública está adstrita, tá? Antes da gente começar com a primeira parte, a gente precisa resgatar um conceito importante que nós comentamos na última aula, né? A gente viu que existem agentes públicos que são particulares e que, por delegação, eles exercem uma função pública, né? Ainda que num contexto da esfera privada, como é o caso dos serviços notariais, mas eles ainda assim exercem uma função pública. Então, a delegação que aparece no seu edital, ela acontece nesse contexto, tá? Agora, sobre a autorização, a concessão e a permissão, existe um tratamento diferenciado. Elas são um pouco mais complicadas da gente entender, mas a gente vai tentar facilitar aí a vida na medida do possível, tá? Então, falando aí primeiro sobre a autorização. Bom, a autorização, ela, digamos assim, é uma permissão pura e simples, né? Ela é uma autorização por excelência. A gente costuma dizer que a autorização ela é, primeiro, discricionária. O que isso significa? Que cabe à administração pública, dentro dos limites da lei e da sua discricionariedade, autorizar algo ou não, tá? Bom, se é discricionário, a autorização ela também é unilateral. Isso significa que a administração pública decide se ela quer de forma unilateral ou não, né? Digamos que para que seja estabelecida essa autorização, o tutelado ele acaba não sendo necessariamente consultado. Afinal, se a administração pública ela é discricionária, ela pode dizer sim ou não e por isso vai haver essa unilateralidade aí, tá? Bom, se a autorização é discricionária e se ela é unilateral, a gente diz que a autorização ela é precária. Por quê? Porque a qualquer momento a administração pública pode, pura e simplesmente, cancelar a sua autorização. Ela suspende a sua autorização. E isso não enseja o direito de pedir indenização, por exemplo, do tutelado. Ele não pode chegar e judicializar a questão para rever, por exemplo, perdas e danos ou um dano moral, porque no momento em que ele recebe a autorização, ele sabe que aquele ato é precário. E é precário justamente porque a autorização, como eu comentei, ela é discricionária, a gente já viu o conceito de discricionariedade, e ela também é unilateral, tá? Agora, uma outra característica importante da autorização é que ela, digamos, não enseja um processo licitatório, tá? Então, a autorização ela acontece sem que exista necessariamente um processo administrativo licitatório. Então, as coisas acontecem e elas são permitidas através de instrumentos mais simples, instrumentos menos burocráticos, ok? Agora, o que é autorizado através da autorização? Geralmente, o que a administração pública autoriza é um bem ou um serviço, mas algo que seja, num primeiro momento, de interesse particular. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira utilizar o sistema de som da Secretaria de Cultura de Londrina para fazer uma festa junina no meu bairro, por exemplo, ou para fazer um evento que eu entenda que é de interesse público, mas que num primeiro momento atenda o meu interesse particular de utilizar aquele bem da administração pública. Eu vou solicitar uma autorização da administração pública, certo? Então, esse é o conceito de autorização. Agora a gente vai para o conceito de permissão. A permissão, ela é mais ou menos parecida, mas existe uma diferença bastante interessante, bastante pontual, tá? Bom, a permissão, ela também é discricionária. A administração pública decide se ela quer permitir ou não dentro daquilo que ela tem como poder discricionário. Tá? Bom, se é discricionário, então a permissão, tal como a autorização, também é um ato administrativo unilateral. A administração pública, se ela pode dizer sim ou não, né, ela ocupa esse principal lado, esse único lado da relação, tá? Ela não vai consultar o tutelado, ela simplesmente vai dizer de modo unilateral se ela permite ou não.
tá? E da mesma forma que a autorização, a permissão ela é também um ato precário. Então, se a administração pública te permite fazer algo, a qualquer momento ela pode suspender, né, essa permissão. E você também não vai ter direito de ser indenizado, porque você sabe no momento em que algo te foi permitido, né, que aquilo é de fato precário. Agora, a grande diferença entre a permissão e a autorização está justamente na necessidade de um processo administrativo, né? Ao contrário da autorização, a permissão só é possível se for respeitado os trâmites de um processo administrativo em todas as categorias de licitação. Então, ao contrário da autorização, a permissão gera um documento que a gente chama de contrato de adesão. Então, na autorização não existe propriamente um contrato, né? A autorização, ela é oficiada ou ela é feita através de uma portaria ou de um instrumento administrativo mais simples. Agora, na permissão, não. Na permissão, existe um contrato de adesão, certo? Qualquer modalidade de licitação para permissão, nenhuma modalidade de licitação para autorização. Na permissão, então, vai existir esse contrato de adesão e na autorização, não, tá? Lembrando também que, na autorização, como eu já disse para vocês, o interesse é mais privado, né? Ele é mais particular e depende da autorização da administração pública. E na permissão? Na permissão, o que a administração pública acaba permitindo, inevitavelmente, é algo que é de interesse coletivo, né? Que vai alcançar aí um grupo muito maior de pessoas do que um único tutelado, ok? Isso tudo está no material de vocês, que vocês vão receber aí em breve por e-mail. Vocês ficam tranquilos, ou pegar aqui na secretaria, tá? Vocês fiquem tranquilos quanto aos conceitos. Bom, então, superado aí o entendimento sobre autorização e sobre permissão, a gente passa a falar da concessão. A concessão é a mais diferente das três, tá? Por quê? Porque a concessão, ela depende de processo administrativo, ela depende de processo licitatório e não é de qualquer processo licitatório, né? A concessão, ela depende da concorrência enquanto método, modo de processo administrativo licitatório. Então, para que o Estado, ele te conceda algo, e geralmente o que ele vai te conceder, aí a gente tem como grande exemplo, né, as emissoras de TV, de rádio, né, a exploração de alguns recursos, né, tudo isso se dá por concessão. Então, a concessão, ela é o resultado de um processo licitatório na modalidade de concorrência. Bom, se é um processo licitatório com começo, meio e fim, isso vai gerar na concorrência, ao contrário da permissão, um contrato também, mas não é um contrato de adesão, é um contrato de licitação, é um contrato administrativo. Então, o que vai ser firmado com a administração pública não é um contrato de adesão, que é mais simples, né, que é menos rebuscado, ele tem uma força normativa diferenciada. O que vai ser firmado vai ser um contrato administrativo. Isso significa que, ao contrário da autorização e da permissão, a concessão, ela não é um ato unilateral, ela é um ato bilateral. Então, se é um ato bilateral, não existe tanta discricionariedade da administração pública. Isso significa que, se ela decidir suspender a concessão, o que vai acontecer? Inevitavelmente você vai ter direito de ingressar pedindo aí uma indenização por danos materiais, né, eventualmente por danos morais. Isso daí fica mais adstrito ao caso concreto, mas é possível solicitar uma indenização, certo? Então, o que é importante a gente entender para diferenciar essas três espécies é com base na discricionariedade e na questão dos atos, tá? Então, recapitulando, a autorização, ela é discricionária, unilateral e ela não necessita de processo administrativo, ela é também precária e ela visa aí dar ao tutelado, digamos assim, a satisfação de um interesse particular, tá? Agora, a permissão, ela também é um ato discricionário, unilateral, também é precário, mas necessita de licitação em qualquer modalidade, e o resultado da permissão não vai ser necessariamente um contrato administrativo, vai ser um contrato de adesão que pode ser rompido sem o prejuízo da administração pública. Você não vai conseguir indenização também. E, por fim, a gente tem lá, como eu havia comentado com vocês, a concorrência, né, que já não é um ato discricionário e unilateral, né? A concorrência, ela tem uma discricionariedade infinitamente reduzida, né? Existe
existe de certa forma, mas ela é um ato bilateral e se você eventualmente tiver o seu contrato rompido pela administração pública, um contrato administrativo, você pode aí solicitar uma resolução do Poder Judiciário. Você pode ingressar com uma ação, você pode ser indenizado por isso, tá? Uma outra característica importante da permissão, né, é que o contrato administrativo fruto da concorrência, né, da concessão, perdão, tá? Ele, inevitavelmente, ele precisa estabelecer um prazo para que a concessão aconteça, tá? Diferente do que acontece nos outros casos, ok? Então, essas são as principais diferenças conceituais entre autorização, permissão e concessão. Lembrando que a delegação a gente já viu quando a gente estudou agentes públicos, certo? Os agentes públicos delegados, né? Que seriam aqueles que estariam lá naquela quarta categoria, que é a categoria dos particulares, beleza? Então, agora a gente passa a falar sobre os controles aos quais a administração pública está inevitavelmente adstrita.